No podcast de hoje, a gente vai falar sobre viagens. E a nossa entrevistada é a Aline Arena, ela que é empresária do ramo do turismo, proprietária da agência da CVC, do Itaquá Park Shopping, e vai dar dicas importantes sobre as viagens nessa baixa temporada. Aline, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Obrigada, Sandra. É um prazer estar aqui, viu? Aline, nesse cenário pós-pandemia, a gente viu eventos bombando nas cidades, o retorno de muitos shows e as viagens também. É uma coisa que o brasileiro ele não está querendo perder a chance de viver, de viajar, né? Como é que está o movimento? A gente já passou, né, quase 2 anos, né, 2 anos e pouco nesse cenário pós-pandemia. Teve aumento também nas viagens? Olha, Sandra, teve assim um aumento considerável, né? Até principalmente pensando na ressignificação do brasileiro, né? Acho que não só do brasileiro, acho que do mundo todo, se a gente for falar, principalmente pós-pandemia, né? Com essa questão de se valorizar mais, valorizar o momento em família, estar próximo. Então, por conta disso, teve um aumento. Antes da pandemia já era estava assim, né, bem estabilizado o turismo no Brasil, ele vinha em crescimento. Na pandemia teve uma queda por conta de tudo estar fechado, os destinos fechados, os países fechados. Então, assim, teve essa questão, né? Mas hoje já teve aí uma retomada, graças a Deus, significativa desde o ano passado, né? Acho que melhorou bastante. E esse ano segue aí com um aumento bacana. E, Aline, pela tua experiência, quais são os destinos assim mais procurados ou regiões? O brasileiro ele ainda continua viajando muito de maneira interna, viaja para o exterior. A gente sabe que é mais caro, né? Mas ainda tem uma procura. Como é que você tem sentido aí a procura dos seus clientes? Olha, falando aqui da região, né, em si, Itaquá, Poá, Suzano, é um público diferente, se a gente for comparar com o centro de São Paulo, é totalmente diferente, né? É um público mais regional aqui, mas tem a busca grande ainda pelo turismo nacional. O nosso maior foco ainda é o Nordeste, a gente falando aqui da região de São Paulo. O Nordeste é o que todo mundo quer ir. Normalmente, o pessoal às vezes pensa em uma primeira viagem, um destino mais próximo, Balneário Camboriú, Santa Catarina, uma viagem mais perto, mais econômica, mas o sonho principal é o Nordeste. Então, assim, ainda é muito procurado, mas não deixa o pessoal de cogitar o sonho do exterior. O que é muito procurado é Caribe, o pessoal gosta bastante, Cancún, Punta Cana, o sonho da Disney que todo mundo tem. Então, tem gente que às vezes aí é a primeira viagem, mas já é uma segunda programação para ida. E às vezes tem famílias que não fez nenhuma viagem nacional, mas tem o sonho do internacional e que acaba realizando. Porque muitas vezes a gente tem aquela questão, cabe no meu bolso? Não cabe no meu bolso. Ou não tem uma primeira ideia do que é o valor e quando vê, é uma coisa que cabe. Então, é uma programação mesmo. Mas assim, é muito balanceado. Tem o turismo nacional, que é muito procurado, mas o Nordeste ainda é o carro-chefe, mas tem o Inter aí que também tem uma grande busca. E a gente também está se deparando, quando a gente fala de Nordeste, ainda com o alto preço aí das passagens aéreas, né? Ainda está salgado, né? A gente imaginava que, até pelo fluxo, o pessoal querendo retomar o que foi perdido, ia dar uma amenizada, mas a gente está com passagens aéreas ainda bastante caras, mas mesmo assim as pessoas ainda vão. Ainda tem a grande busca, né? Não está em queda, o turismo ele está em alta. E acho que, assim, falando sobre a alta de valores, é muito comparado se a gente for ver realmente a inflação, o aumento das coisas. A gente comparando as tarifas de 2019, antes pandemia, comparada com hoje, está tendo um aumento. O aumento que a gente coloca que teve é o que seria de base de 4 anos, praticamente, de quando aconteceu a pandemia. Então, é um aumento que, se a gente for colocar, meio que comum. É claro que assusta se a gente for comparar, principalmente 20, 21, 22, que era um pós-pandemia, que a gente imaginou que seria aí uma retomada do turismo, só que não teve, até porque ainda tinham alguns destinos ainda fechados. Então, com isso, as companhias, você comprava lá passagem aérea para Recife por R$500 de volta. Hoje não é essa a realidade. Mas em 2019 não existia essa tarifa de R$500. Era 700, 800. Então, veio tendo um aumento. É claro, a gente for comparar esse período, teve esse aumento que a gente fala, nossa, é um aumento considerável, né? Mas assim, hoje eu ainda penso que esse aumento é a questão da busca e o período que a pessoa tem de disponibilidade para venda, né? Para compra, né? No caso. Comparado, vamos dizer assim, uma alta temporada, um janeiro, um julho, um Réveillon. Isso aí, realmente, os valores, eles estão bem altos. Mas se você pega uma baixa temporada, tem uma questão de conseguir uma programação, ainda tem tarifas boas, né? Varia muito a data que a pessoa tem para viagem, né? Então, ter essa programação aqui muda de um do outro. E me fala uma coisa, por exemplo, essa questão se é mito ou verdade, por exemplo, quando se falava assim, olha, você
vai procurar uma passagem aérea de madrugada, é mais barato do que você encontrar uma, sei lá, de tarde. Todos os dias eu ouço isso. Que bom! Minha Todo pergunta... mundo vem procurando. Olha, é o que Existe eu falo, isso? assim, em loja. Hoje eu não acho que não tem muito disso. Antigamente realmente tinha essa questão, o pessoal ficar na madrugada pesquisando e as companhias aéreas colocavam essas promoções, né? Mas hoje em dia não tem muito. Eu acho que é mesmo uma programação e uma busca. Você se programar com antecedência, que a gente sempre fala, para uma viagem nacional, o ideal é pelo menos aí 6 meses de antecedência. Né? A gente consegue vender com 10 meses de antecedência. Então, ter essa programação hoje em dia é o que vale mais a pena do que esperar e, eu vou olhar na madrugada que vai baixar o preço. Hoje eu acho que realmente é um mito. As companhias não fazem muito isso, né? Tem os dias que elas lançam as promoções, aí sim, fica de olho nisso. Você tem aí uma garantia de melhor preço. E ficar rastreando, por exemplo, olha, eu quero um destino X, por exemplo, eu quero ir para Recife. Então, ficar rastreando aquela passagem aérea também há de ter alguma esperança de que ela vá dar uma caída? Isso pode acontecer ou não? Olha, é que muita gente acha que às vezes, eu vou comprar em cima da hora, eu vou pegar o melhor preço porque a companhia vai baixar. Não, ela não vai baixar, ela só vai aumentar. Porque o voo, de qualquer forma, vai sair. A companhia vai operar aquele voo. Então, ela vai colocar o preço que tiver conforme for fazendo a venda e vai aumentando. O ideal é a compra com antecedência. Claro, fazer essa pesquisa igual você está falando é o ideal, mas também com antecedência. Com 6 meses antes, 5 meses antes, você ir monitorando. É o ideal. Mas deixar para comprar de última hora, na esperança de baixar, não vai baixar. Ela só tende a aumentar. Olha só, então assim, comprar no balcão não vai rolar, né? Não. É o que a gente até fala, que às vezes assim acontece, né? Tem família aqui, mas tem família fora do estado, e aí acontece um caso de morte, um caso de doença, e a pessoa tem que ir com emergência. Vai sempre pagar mais caro, infelizmente. Porque a tarifa próxima do embarque, ela sempre vai estar mais cara. E quando a gente fala antecedência, ali, quanto de antecedência é possível fazer uma compra? Olha, com uma tarifa já em mercado ativa para fazer a compra, com 11 meses de antecedência. 11 meses é possível? 11 meses é possível. Então, com 11 meses, você já consegue começar a fazer uma programação. Mas nem sempre é o melhor. Por quê? Às vezes não tem aquela concorrência entre as companhias. Então, só vai ter uma companhia aérea operando. Você consegue só achar uma companhia aérea, não tem as outras concorrentes. Então, ela põe o preço que ela quer. E nisso não tem a concorrência entre elas e acaba ainda ficando caro. Eu quero começar um ano antes de me programar. Já começa a se programar sobre data, destino, faz um cronograma para com 11 meses, quando tiver a tarifa, começar a pesquisar e ver se está bom ou não. Vi uma tarifa lá de R$2.000, um exemplo no Nordeste, Recife. Uma média hoje para Recife, R$1.000, R$1.100. Então, R$2.000 você está pagando caro. Então, vi que baixou um pouquinho, R$1.500, você vai ter uma noção se ela está baixando ou não. Até porque, quando começa a entrar várias operações de voo e as concorrências das companhias aéreas, eles vão diminuindo o preço. Porque aí tem um concorrente, né? Vai sobre quem quiser comprar mais, né? Quem quiser vender mais. Interessante saber, inclusive, verificar se então naquele destino quantas operadoras... companhias aéreas operam, quantos voos diários tem. Até mesmo, Sandra, questão de aeroportos de porte pequeno. Um exemplo no Nordeste, a gente tem Juazeiro do Norte, Petrolina. São aeroportos que às vezes tem 1, 2 voos por dia. Vamos comparar aí Recife, Fortaleza, que tem mais de 20 voos por dia. Então, isso aí já faz com que a tarifa também mude. Olha só. Também muda. Aline, estamos na baixa temporada. A gente sabe que principalmente quem tem filho na escola, né? Às vezes a conta é difícil fazer algum roteiro fora daquele período de alta temporada. O que você aconselha? Baixa temporada ainda é a melhor opção para quem quer economizar? Exatamente. É que, às vezes, igual o exemplo que você deu, de famílias com filho, criança, escola, não consegue fugir muito. Professores, principalmente, não conseguem fugir muito da alta temporada, no caso, né? Porque tem que tirar dentro daquele período. Ou férias de julho, ou Natal, ou janeiro. Então, isso aí tende que aumenta. Mas conseguir correr desse período, eu sempre falo, economiza e não pega tão cheio. Vou falar assim, Aline, minha preferência é viajar na baixa. Porque você consegue, assim, um preço mais acessível, o destino vai ser o mesmo, e a questão de superlotação em tudo. Restaurante muito cheio, você vai fazer um passeio muito cheio, você quer ver, você vai, imagina, né? Porto de Galinhas, aquelas piscinas naturais, lotado de gente. É outro cenário você ir na baixa temporada, né? Então, a viagem na baixa temporada, hoje ainda é a melhor opção, para ter um custo-benefício melhor, né? Porque às vezes, eu vou gastar 3 mil numa viagem, você vai ficar no hotel em conta se você for na alta temporada. 3 mil numa baixa, você fica num resort ou num hotel melhor. Então, tem todo esse tipo de comparação, que tem gente que às vezes tem essa possibilidade de viajar na baixa, né? Mas mesmo na baixa temporada, Sandra,
a programação da viagem antecipada ainda é a melhor coisa. Porque você viajar na baixa, igual agora estamos na baixa temporada, mas baixa para embarque. Você comprar hoje para viajar já agora em abril ou maio, você já vai pagar mais caro. Então, ainda assim, tem que ter a programação de viagem antecipada para conseguir um bom preço. E quando a gente fala de baixa e alta temporada, aí eu tô falando de uma viagem que eu quero fazer pro exterior. Muda o que é alta temporada lá e o que é alta temporada aqui? Muda um pouco. Vamos comparar aí Europa, Estados Unidos. A alta temporada deles é o verão, que é o nosso inverno, né? Então, assim, embarques de maio até agosto é a alta temporada deles. Ah, é? Aí a gente já pega julho, que é altíssima, por ser férias de julho. Então, assim, é alta porque é o verão deles, é época que todo mundo quer ir para, né, praias europeias, e até Orlando mesmo, falando Disney, por conta de aproveitar mais a região dos parques, e também tem a parte de Miami, né, que tem a parte de praia. Então, a gente tem aí duas altas, né? Eu sempre brinco que é altíssima. A alta por ser verão e a alta por aqui ser férias. Então, isso aí também muda. Então, ter uma programação antecipada consegue garantir o menor valor. Não adianta, a palavra-chave ainda está na programação. Programação. Com antecedência. Eu sempre falo isso porque é a melhor forma, né? Principalmente, às vezes, quem nunca fez a primeira viagem, acha que é uma coisa que não cabe no bolso, que é totalmente fora da realidade. Mas não é. É realmente ter uma programação, principalmente por forma de pagamento facilitada que a gente tem no mercado. Então, é realmente se programar. E me fala uma coisa, também a gente, o brasileiro, ele também começou a fazer aquelas viagens que você falou também lá fora, tudo, mas assim, da gente ter resorts aqui, por exemplo, no interior de São Paulo, parques aquáticos também, que atende muito, hotel fazenda, que atende muito bem a família, né? Sim, exatamente. E também tá mudando, a gente tá também indo um pouco por esse caminho? Tem bastante. E isso, assim, eu sinto que acontece muito de mudar, né, o foco da viagem do cliente. Quando ele vem, a gente brinca que são os atrasados, que querem, no dia 15 de dezembro, comprar aí o Réveillon ou para passar o Natal fora, né? E a tarifa vai estar muito cara, porque, como eu falei, você comprando antes, você garante o menor preço. Já é alta temporada por ser um período nobre, né? Um período de férias, período de Réveillon. Então, assim, eu quero um destino, quero investir até um valor. Com aéreo, você não vai conseguir, porque a passagem vai estar muito mais cara. Então, assim, a pessoa vai e foge para o hotel fazenda ou para um resort mais próximo, que dá para ir de carro. A gente fala que é uma viagem pertinha. Então, assim, isso aumentou bastante, até também por conta pós-pandemia, né? A valorização da família, a pessoa querer estar mais junto. Então, às vezes, não consigo fazer uma viagem aérea ou alguma outra coisa para fora, porque eu não posso ficar muito tempo, eu quero uma viagem mais curta, um fim de semana. Hotel fazenda, resort, atende muito bem, né? Até aqui mesmo, litoral de São Paulo, Angra, que é pertinho, Cabo Frio, essa região aqui do Rio dos Lagos, o pessoal busca muito hoje em dia. Aumentou bastante. Minas também, Monte Verde, agora chegando no inverno, Campos do Jordão, o pessoal gosta bastante. Então, é um destino que está bem alto também, essas viagens mais pertinho. E aí, quando a gente coloca esse know-how, assim, de quem é agente de viagem, de vocês que têm essa amplitude aí, esse conhecimento de locais, de destinos possíveis, mais flexíveis, vale a pena fazer uma consultoria, né? E ir numa agência, por exemplo, como vocês têm uma agência, e de se informar e de saber dessa verdade. Porque senão, às vezes, a gente está acostumado a comprar muita coisa pela internet. E a gente, inclusive, o brasileiro sofreu dois baques, né? Por exemplo, o problema da 123 Milhas, da Urb, eram plataformas que operavam apenas no âmbito digital, quebraram e aí deixou muita gente no prejuízo, né? Exatamente. Sandra, eu sempre falo até com o cliente em mesa mesmo. Esse é o diferencial de ter uma loja física, né? Não só a minha marca, que é a CVC, que está aí há mais de 50 anos no mercado, então tem uma fidelidade com o cliente e tem um compromisso com o cliente. Mas entre outras que também tem loja física e um agente de viagem. Então, assim, o diferencial de ter, não só de você ter uma pessoa para te explicar que estudou, que entendeu do destino, que às vezes conhece muito bem o destino, de visitar ou realmente de estudar, né? Porque eu sempre falo, até quando eu contrato as pessoas na loja, quem me dera conhecer o mundo inteiro, ainda não conheço. Quero chegar a conhecer. Mas a gente estuda para isso, né? Para passar uma segurança para o cliente, para explicar. Então, tem todo esse diferenciado, né? E tem a experiência da viagem também. E tem a experiência da viagem, exatamente. Às vezes eu conheço um destino, outro colaborador conhece outro, então tem essa troca ali dentro da loja, né? Então, hoje em dia ainda é o principal, principalmente para quem nunca fez uma viagem, principalmente para o cliente que não é da internet, não é do digital, que a gente tem muito, né? Eu até brinco que depois da pandemia, né, ou pós-pandemia, ou até mesmo na pandemia, o digital cresceu muito. Não só na minha área, como em todas as outras áreas, né? A gente teve que se readaptar, porque hoje o atendimento é outro, né? Principalmente a gente que tem loja física. Mas ter esse atendimento ali em loja, com o cliente, até mesmo no atendimento online, mas trazendo para o cliente essa experiência diferente, é a diferença do agente de viagem de um site. Até como o exemplo que você deu, com 123 Milhas, quantos clientes a gente pegou que
infelizmente, até hoje estão no prejuízo. É verdade. Não receberam, pessoas que às vezes fez uma programação de anos para poder ver a família e não conseguiu ir. Né? E até mesmo nessa questão do online, veio muito os golpes, né? Sites fakes que falam lá que é de Decolar, 1, 2, 3 milhas ou qualquer outro, e você vai ver, não é. Vai ver um golpe que você entra no WhatsApp, faz um pagamento, a pessoa te bloqueia e some. A gente pegou muito caso assim, né? Então, até a gente fala para o cliente em loja que é a diferença. Você está ali, você está vendo a pessoa, tem uma confiança, uma credibilidade, tem todo um departamento para dar apoio para o cliente caso ele precise. Então, ainda é a diferença. Então, assim, eu sempre falo, né? É valorizar realmente o agente de viagem. Porque a gente fala assim, não, eu vou ali pela internet que é mais barato. O cara vem, ele orça com você, ele cota com você, ele tira todas as dúvidas e ele vai para a internet, porque é mais barato. Então, é mais barato por não ter essa assistência, né? Não ter a pessoa ali para te explicar, para te passar certinho como que é, o que vai acontecer, quem vai te pegar lá, o que você vai fazer. Então, realmente é toda a diferença, né? E essa questão também, a gente falando agora nesses hábitos, né? Que a gente vai falar de comportamento, tudo. Também saber se é um destino e uma acomodação, por exemplo, que é o ideal para uma família ou é para o casal, porque são perfis diferentes, né? Exatamente. Vocês conseguem identificar também, é um bate-papo ali também, né? Consegue, é um bate-papo. E é exatamente isso. É entender o que a pessoa precisa, né? Porque às vezes o que me atende não te atende, ou vice-versa, né? Então, entender a expectativa da pessoa, o que ela espera da viagem, se ela quer ir para curtir, se ela quer ir para descansar. Ela não quer fazer passeio. Eu posso colocar num hotel melhor, para ela curtir a estrutura que o hotel oferece. Não ligo muito para o hotel, quero andar o dia inteiro, quero conhecer tudo que tem nas dunas de Natal. Vamos colocar um hotel mais simples, mais confortável, mas que atenda ela para ela poder ficar fora o dia inteiro fazendo passeio, né? Então, o agente de viagem é isso, é realmente entender para tornar, né, a experiência do cliente no que realmente ele espera. Né? E vocês que estão nesse dia a dia, você acredita que essa questão dessa mudança de perspectiva, né, como você falou, bem colocado no começo, a gente viveu agora, vive a família, né? Isso que tocou muito no coração do brasileiro, de muitas pessoas que superaram a questão da pandemia. Existe uma tendência de a gente ter crescimento nessa área, as pessoas aproveitarem mais aquele período, né? E não pegar férias, porque era muito comum, não vou pegar as férias para pintar a casa. Para qualquer outra coisa. Para fazer qualquer outra coisa. Não vou pegar essas férias que eu vou aproveitar, vou arrumar, não sei o quê. Não, e as pessoas estão querendo ter uma experiência diferente de vida, né? Sim, e isso me deixou muito claro no pós-pandemia. Porque, assim, a gente tem já um fluxo de clientes, aquele cliente que já é recorrente, segunda viagem, terceira viagem, e assim vai. Só que o nosso grande aumento de vendas foi para novos clientes. Então, isso e não parou, tá? Não foi primeiro ano, pós-pandemia, segundo ano, e tende aumentando. Porque realmente a pessoa hoje, ela valoriza outras coisas. Então, ela quer ter essa experiência diferente. Até mesmo pessoas que às vezes, não ando de avião, porque tem gente que não vai, tem medo. Mas eu vou fazer um cruzeiro marítimo, uma outra experiência, eu vou fazer uma viagem curtinha, eu vou fazer um fim de semana, eu vou de viagem de ônibus, que a gente tem também. Então, isso mudou bastante, eu acredito que só tende a aumentar. E principalmente por essa força que veio pós-pandemia, da pessoa realmente estar ali e valorizar aquele momento de estar em família, em casal, com filhos. Então, isso mudou bastante. E a Aline, opção no Brasil que não falta, né? Não falta. O Brasil é lindo, gente. O Brasil é lindo, tem muita opção. E assim, a gente está com um projeto novo na CVC, que é o CVC Me Leva, que é o quê? Destacar destinos novos. Porque, assim, a gente pensa em Nordeste, a gente pensa em Natal, Fortaleza, Salvador, aqueles destinos chaves que a gente conhece. Mas tem os destininhos que a gente pensa que, não é um destino, não é uma coisa turística. E isso está crescendo muito, né? Um desses destinos é Jalapão, Lençóis Maranhenses, que é maravilhoso, eu sou super suspeita de falar, eu amo lençóis. Jericoacoara, Rota das Emoções. Então, a gente está com esse projeto de trazer esses destinos novos, que muita gente, às vezes, não conhece, e é pouco explorado. E tem muita coisa linda, igual você falou. O Brasil, se eu contar nos dedos, você perde o que é um mais lindo que o outro. Então, assim, tem realmente muita opção. E a gente está com esse projeto novo trazendo para valorizar esses outros destinos também, para crescer cada vez mais o turismo, né? Não só onde já é crescido, já tem um conhecimento, mas outros destinos também. E cidades do entorno, né? Porque às vezes você já tem uma rota que, entre aspas, é um pouco consolidada, porque quando você chega no destino, lá tem uma outra rota que você vai percorrer. Mas para não ficar naquela
procissão, né? Olha, Sempre aquela mesma coisa. Né? E isso que a gente está crescendo bastante. Estou trazendo até um exemplo que você falou e veio na minha cabeça, que é Rio Grande do Norte, Natal. Pipa, hoje em dia, cresceu muito. Então, assim, é um destino também que está nesse roteiro novo para trazer o cliente. Porque, às vezes, a gente tem cliente que é a primeira viagem, mas eu tenho cliente que já conhece o Nordeste todo. E ele quer algo diferente, né? Não quer ir para fora, ele quer algo diferente. Então, a gente tem essas opções também. Ou então, ele foi, de repente, para lá e ele viu que mesmo naqueles 7 dias, ele pincelou, mas ele não conseguiu conhecer tudo aquilo do que ele queria. Exatamente. E tem mais opção, né? Aos arredores, né? É verdade. Também tem. Até porque, se a gente for falar de Nordeste aqui, a gente ficaria um podcast só para falar desses Só para falar de Nordeste, né? Exatamente, que é enorme. Tem muita coisa. É verdade. Aline, para a gente finalizar esse podcast, aí eu queria que você deixasse para as pessoas. Você já deu uma dica importante, foi aquela questão da programação. O que mais importante para o viajante, para ele prestar atenção e para garantir uma viagem que ela de fato se efetive, né? O que eu sempre gosto de falar é realmente essa programação da antecedência. Eu acho que é a chave principal para conseguir se organizar e, às vezes, tirar um plano do papel. Que a gente planeja tanto, mas não consegue tirar do papel. Então, a primeira coisa é realmente ter essa programação, mas também ter uma ideia do que quer fazer no destino, né? E procurar, sim, um agente de viagem, uma agência consolidada, que você sinta confiança, para não ter risco de chegar lá, não ser o que você contratou, você chegar lá e não ser a expectativa que você esperava, né, para aquilo. Realmente, uma pessoa que entenda o que você procura para poder te atender da melhor forma. Então, é ter uma programação para garantir o melhor preço e ter um agente, sim, para você garantir aí a melhor experiência da sua viagem. Tá certo. Aline, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Gente, para você que nos acompanhou nesse podcast, a gente bateu um papo com a Aline Arena, ela que é proprietária da agência da CVC do Itaquá Park Shopping, e deu dicas muito importantes. Você que está pensando em viajar, se quer viajar na Baixa, já presta atenção nesse podcast, porque tem aí dicas importantes. Não fez a viagem, programe-se com antecedência para você garantir uma economia e uma boa estadia no seu destino. Para você que nos acompanhou nesse podcast, o nosso muito obrigada. Portal da Região, a notícia que você precisa.